Esta videoaula de hoje foi especialmente preparada para apoiar você em seus estudos com a resolução de exercícios de Direito Processual Civil, sempre atualizados pelo novo CPC. O tema de hoje, das questões de hoje, é Teoria Geral do Processo. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, me apresentar. Eu sou Letícia Calderaro, sou advogada e professora de Direito Processual Civil há mais de 15 anos na graduação em Direito. Você pode saber mais sobre mim e também sobre os cursos que ministro sobre Direito Processual Civil em www.leticiacalderaro.com.br. Eu tenho certeza que essa atividade poderá ser de grande valia, de muita ajuda para a complementação dos seus estudos. Vamos começar? Gustavo, a pedido de seu colega Mário, se onerou como fiador deste em um contrato de locação. No negócio jurídico, Gustavo expressamente renunciou ao benefício de ordem, assumindo posição de coobrigado pelo pagamento do débito locatício, em igualdade de condições com Mário. Inadimplido o contrato pelo não pagamento dos aluguéis, o locador ajuizou a ação de cobrança acumulada com despejo em desfavor exclusivamente de Mário. De qual modalidade interventiva poderá Gustavo se utilizar para tomar parte nesta lide? Vamos desenhar porque sempre ajuda. Vamos fazer primeiro uma relação de direito material, o contrato e as obrigações. Então, de um lado eu tenho aqui o locador, que é o credor, e do outro lado eu tenho o locatário, que é o Mário. E a questão disse que o Gustavo, que é o fiador, ele renunciou ao benefício de ordem, o que significa que ele assumiu uma posição de coobrigado pelo pagamento, ou seja, uma relação de solidariedade. Locatário e fiador, que é o Gustavo. Ok. Isso aqui é uma relação de aluguel, tal. O que acontece? Ele disse que o contrato ficou inadimplido e que foi ajuizada a ação em desfavor exclusivamente de Mário. Nós sabemos muito bem que essa relação de solidariedade já foi explicada. Ela é uma relação que permite que o credor possa ajuizar a ação em desfavor de ambos, no litisconsórcio facultativo, passivo, ou ele faça a opção por ajuizar a ação em desfavor de um ou desfavor do outro. Então, o que o locador resolveu quando foi para a relação processual? Ele sim poderia ter optado, ele poderia ter ajuizado a ação contra os dois, mas ele fez a opção por fazer de modo diverso. Ele ajuizou a ação exclusivamente em desfavor do Mário. A pergunta é: de qual modalidade interventiva poderá Gustavo se utilizar? Veja, Gustavo não está na relação jurídica, portanto, Gustavo é um terceiro. Gustavo está de fora. Ele é um terceiro. E aí ele está dizendo qual modalidade poderá o Gustavo se utilizar. Então, seria a possibilidade do Gustavo ingressar no processo. Gente, intervenção de terceiros, só existe hoje, no novo CPC, a única possibilidade de intervenção de terceiros voluntária, que é assim, que o terceiro deseja ingressar no processo, só existe uma modalidade, que é a assistência. O Gustavo tem que entrar como um colaborador do Mário. Aí você vai perguntar, mas por que o Gustavo faria isso? Olha, gente, ele faria isso porque caso o credor se frustre na cobrança em relação ao Mário, é evidente que o credor irá ajuizar a ação em desfavor do Gustavo, já que ele poderia ter feito isso desde o início, mas não fez. Então, ele poderia, numa ação futura, caso ele fique frustrado aqui, se o Mário não pagar, ele pode, assim, no futuro fazer, e o Gustavo sabe disso. O Gustavo sabe que isso pode acontecer. Então, ao invés de querer fazer isso no futuro, o Gustavo
pode se adiantar e falar, eu quero entrar aqui como um colaborador para adiantar a solução desta lide. A modalidade é assistência. Portanto, eu já vou tirar todas as modalidades de intervenção de terceiros provocada, aquela que quem está de dentro quer chamar quem está de fora. Vou riscar chamamento ao processo, vou riscar denunciação da lide, vou riscar desconsideração da personalidade jurídica. Todas essas três são hipóteses em que quem é parte quer chamar o terceiro. Na nossa historinha, o Gustavo pode se utilizar de qual modalidade? Então, só sobrou assistência e assistência. Só que aí a questão lhe deu alternativa entre a assistência litisconsorcial e a assistência simples. Qual é a diferença de uma para outra? Basicamente, você tem que saber qual é o nível dos direitos ou das obrigações daquele que é o terceiro em relação ao adversário do assistido. Se você disser que o Gustavo tem o mesmo nível de direitos e obrigações que o Mário tem em relação ao C, ele é o assistente litisconsorcial. Se ele não pudesse pleitear direitos em nome próprio em relação ao C, que é o adversário do assistido, ele seria um assistente simples. Veja que desde o início nós dissemos que é uma relação de solidariedade. Ele é co-obrigado pelo pagamento e, portanto, ele e o Mário estão em uma relação de mesma hierarquia. Sendo assim, o Gustavo é um assistente litisconsorcial. Entendeu? Espero que você tenha entendido bem. É isso aí. Próxima. Aí eu acho que eu vou voltar só um minutinho para te falar os artigos, né? Porque eu não passei aqui os artigos. É importante que você tenha a assistência. Importante que sempre seja feito o estudo com o Código de Processo Civil. Então, assistência no 119. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estou com o meu código aqui. Espero que você esteja com o seu aí também. Assistência pendendo causa entre duas ou mais pessoas, terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. E a questão da solidariedade, a gente pode buscar o artigo 124, que diz: considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, que foi essa relação que eu fiz aqui entre o Gustavo e o credor. Veja, entre o Gustavo e o credor. Tá? É isso aí. Portanto, assistência litisconsorcial. Vamos seguir em frente. Procuramos a correta. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista, o regulador de avarias. Tudo certo, pessoal. Tudo ok, né? Não há... Se você for até o artigo... Isso aqui, essa primeira parte, a literalidade do artigo 149 do novo CPC. Todas essas personalidades aí. Só que aí, a alternativa continua. Para desempenhar suas atribuições, todos deverão ser selecionados e aprovados em concurso público de provas e títulos. E ainda me tacou um todos aqui. Eita. Não, né, gente? Não. Só para começar, o oficial de justiça DOC até existe no interior, mas nem vou falar disso. Mas assim, perito. Os peritos, é verdade que você pode ter alguns peritos que são, a gente chama da casa, né? São concursados, e que possam fazer parte dos quadros do tribunal de forma efetiva. Mas
não é o comum, né? O comum é que os peritos sejam nomeados entre profissionais habilitados e profissionais que estejam no exercício das suas vidas e das suas atividades profissionais livres. Então, você tem um médico, esse médico atua como médico, ele não é concursado. Os contadores, né? Ele até repetiu aqui, o contabilista, claro, mas tem contador do juízo. Sim, é verdade, mas a gente usa muito contador, enfim, a perícia contábil, né? Os peritos, eles serão selecionados entre pessoas habilitadas e cadastradas no banco de dados do tribunal. Isso não quer dizer que eles passaram em concurso público, absolutamente. É possível que o depositário também não seja. Aqui no Distrito Federal nós temos um depósito muito estruturado, muito grande, mas existem comarcas em que o depósito não é tão grande, que muitas vezes a gente deixa pessoas como depositárias, pessoas que não são concursadas. Administrador, mesma coisa. Existem advogados que por vezes são nomeados administradores, tradutores, conciliadores também, né? A gente não esqueça que agora a conciliação tão falada pelo novo CPC precisa ser concursado. É claro que o banco de dados você vai ter que ter um registro no banco de dados do tribunal, mas o que o novo CPC estimula é que existam câmaras de conciliação privadas, inclusive. E, portanto, você dizer que todas essas personalidades que são auxiliares da justiça serão concursados não é verdadeiro. Agora, é verdadeiro dizer que quando uma personalidade desta for atuar como auxiliar do juízo, ele deve estar submetido aos mesmos motivos de impedimento e suspeição do juiz. É verdade. Letra B. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, com certeza, aos auxiliares de justiça. Então, mesmo sem ser concursado, quando você for nomear um perito, esse perito não pode ser impedido ou suspeito, então não pode ser casado, não, parente, até terceiro grau, enfim. Aquelas regras que a gente já viu de impedimento do juízo se aplicam ao MP, aos auxiliares e todos aos sujeitos imparciais do processo. Portanto, essa alternativa já está correta. A gente pode fazer a leitura do artigo 148, que diz assim: aplicam-se, vou botar aqui, 148, é a letra B. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares e aos demais sujeitos imparciais do processo. É a literalidade do artigo 148. Já achamos a verdadeira, mas vamos dizer por que as demais estão falsas. A Defensoria Pública gozará de prazo em quádruplo. Não é verdade. Para todas as suas manifestações, o prazo é em dobro, não em quádruplo. Artigo 186 diz assim, do novo CPC, lembrando que também o Ministério Público tem essa prerrogativa, mas o prazo é em dobro. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, por isso ela é falsa. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses e direitos sociais individuais indisponíveis. Até aí, ok. É a regra estabelecida, cadê minha caneta? Aqui. 176 do novo CPC. Agora, esse finalzinho aqui está errado. Além dessas e outras atribuições, também defenderá a União em juízo e fora dela. Ai. Não, gente. Quem defende a União em juízo e fora dela é a Advocacia Geral da União. Artigo 182 do novo CPC, e não o Ministério Público. Essa atribuição ela foi afastada do Ministério Público na Constituição de 88. Desde então, o Ministério Público não atua mais. Quando foi criada a AGU,
pela Constituição de 88, você teve aí a Advocacia Geral da União para cuidar dos interesses da União e o Ministério Público como uma instituição imparcial e com competências específicas. Entre elas, não está a advogar para a União. Letra E. O amicus curiae pode recorrer de qualquer decisão proferida no processo em que interviu? Não, pois ao ser admitido tornou-se parte, com todas as prerrogativas daí advindas. Não é verdade. Nós sabemos que o Ministério Público, que o amicus curiae, ele, ao ingressar no processo, ele sim tem uma função importantíssima, né, de manifestar-se sobre, enfim, algum tema que seja de repercussão, de muita relevância, um tema cujo objeto seja de um esclarecimento interessante para o juízo. Ok, mas o amicus curiae, e nós comentamos isso para os meus alunos, eu já fiz esse comentário em sala, ele não exerce as mesmas prerrogativas de parte, né? Ele não pode recorrer de qualquer decisão, inclusive o novo CPC é muito claro em dizer que ele poderá recorrer somente no incidente de resolução de demandas repetitivas, né? É o parágrafo 3º. E também o parágrafo 1º e 2º, todos os parágrafos aqui, né? Eles mostram, eles deixam claro para você porque essa regra está errada. Por quê? Porque não existe, quando você tem um interveniente que é recebido no processo como parte, existe, por exemplo, uma alteração da competência. Quando a União é aceita no processo como um terceiro interessado, o processo que estava tramitando numa vara estadual, na Justiça Estadual, ele é encaminhado para o âmbito da Justiça Federal. Isso absolutamente não acontece quando o amicus curiae ingressa para fazer a sua manifestação, a sua participação não vai implicar na alteração da sua competência. E da mesma maneira, ele não tem prerrogativas para recorrer de qualquer decisão, somente no incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um instituto que você vai estudar mais à frente no processo civil, ao longo do seu estudo. Portanto, a alternativa correta aqui, letra B. Aplicam-se os motivos de impedimento de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Seguindo em frente. Essa aqui é de julgar verdadeiro ou falso, né? Serão representados em juízo ativa e passivamente o Estado e o Distrito Federal por seus procuradores. Correto. O município por seu prefeito ou procurador. Correto. Lembrando que existem municípios, né, gente, que não tem condição de ter procuradores concursados, enfim. E na ausência dessa possibilidade, quem representa o município, porque prefeito sempre vai ter, quem representa o município é o prefeito, na ausência de procurador. O espólio pelo inventariante. Tudo certo. Isso aqui é a alternativa verdadeira. Você encontra a literalidade dessa capacidade processual aqui, né? Você está falando, porque isso aqui nada mais é do que capacidade processual. A gente está falando quem é o representante processual. Número 2, verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação do réu, porque nós sabemos que a irregularidade ou incapacidade processual, ela tem consequências diferentes se é uma incapacidade do autor ou do réu, né? O juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ok, é verdade, a gente dá um prazo para que haja a correção. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, ou seja, na primeira instância, ele será extinto sem julgamento de mérito,
É claro que isso é falso, considerando que, se fosse assim, a melhor defesa para todo réu era que você permanecesse sem regularizar a sua representação, porque com isso você forçaria a extinção do processo e sem sentença que julgue o mérito. Isso é um argumento absurdo. Essa consequência, gente, a consequência, se a irregularidade ou a incapacidade de representação for do autor. Quando essa irregularidade não é corrigida e é o réu quem está irregular, o que vai acontecer é que o réu será considerado revel. O processo seguirá à sua revelia, sem que ele seja intimado de todos os atos, sem que ele possa apresentar as suas petições, sem que ele possa postular, ele vai perder a possibilidade de apresentar e utilizar todos os instrumentos que o processo civil estabeleceu para que ele pudesse se defender naquele processo, né? O que é horrível, uma penalidade muito ruim, mas cabe exclusivamente ao réu regularizar a sua representação. Tudo isso aí que eu falei está disposto no artigo 76, caput e parágrafo 1º. Opa! Acumulado com parágrafo 1º do mesmo artigo. Diz assim: verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, aí o 1 fala que extingue se a providência couber ao autor. 2, o réu será considerado revel se a providência lhe couber. Falso, portanto. Terceiro item. São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade, além de não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Perfeito. Isso aqui está previsto no artigo 77 do novo CPC, que fala sobre os deveres das partes e dos procuradores, e essa leitura especificamente aí do item se refere aos incisos 1, inciso 1, inciso 2, deixa eu ver aqui, apresentar defesa ciente, expor os fatos conforme a verdade, não formular pretensão a apresentar, o 1 e o inciso 1 e o inciso 2. Verdadeira, portanto, o item. Verdadeiro. 4. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Corretíssimo. Lembre-se que isso aqui é o requisito, é o pressuposto processual de capacidade postulatória. A capacidade postulatória prevê que a parte, se ela não for advogada, ela precisa estar representada em juízo por advogado. É o que diz o artigo 103 do novo CPC. E ele continua. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, que é o instrumento do mandato, né? Documento em que a parte outorga poder, constitui o advogado com poder para fazê-lo, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Certíssimo, verdadeiro. Essa regra aqui está no artigo 104 do novo CPC. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Nessas hipóteses, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Porque pode acontecer de ser uma situação urgente, enfim, a pessoa pede para que você faça, você ajuiza ou interpõe, ou atravessa a petição porque tem um prazo, uma situação em que vai haver a perda daquele direito, ou da possibilidade de pretender, e a gente faz, e depois junta a procuração no prazo de 15 dias. Portanto, alternativa verdadeira. A procuração geral para o foro,
outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, inclusive podendo, pela parte outorgante, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre qual se fundação, receber da quitação, firmar compromisso. Não, né, gente? Não. Para isso aqui tudo, fazer tudo isso aqui, você precisa de uma procuração com poderes especiais, que seria uma procuração em que conste uma cláusula específica. Essa cláusula específica é aquela que confere poderes especiais. É o finalzinho do caput do artigo 105, na sua parte final. Ele fala de todos os poderes que devem constar de cláusula específica. Muito bem. Portanto, nós temos verdadeira a número 1, capitulando aqui a número 3 e a número 4. Vamos ver se tem alternativa. 1, 3 e 4. Ah lá, letra A. Somente 1, 3 e 4 estão corretas. Vamos para a próxima. Não se considera litigante de má-fé aquele que... Bom, litigância de má-fé são os comportamentos que o legislador não admite que sejam praticados pelas partes. Engloba o comportamento que o litigante, o autor, o réu ou o interveniente, existe um dever de lealdade processual, e aquele que falta com essa lealdade processual é considerado litigante de má-fé. Essa regra, daquilo que considera litigância de má-fé, está prevista no artigo 80 do novo CPC. Não se esqueça que aquele que for considerado litigante de má-fé estará sujeito à aplicação de uma multa, que pode ser definida de ofício ou a requerimento, em que ele deverá pagar um valor de 1 a 10% sobre o valor da causa, e esse valor será entregue, né, enfim, pago em benefício da parte contrária. Não é um valor que vai para o Poder Judiciário, ele é endereçado à parte contrária. A multa está estabelecida no artigo 81, e se por acaso esse valor de 1 a 10% aqui, gente, for um valor irrisório, o juiz deve fixar, ele pode fixar, né, um valor de até 10 vezes o salário mínimo vigente. Bom, a questão quer saber o que é que aqui, que tipo de comportamento que não é considerado um comportamento que atenta à lealdade processual. Então, ele diz, aquele que interpuser recurso sem intuito protelatório. Gente, sem intuito protelatório. Se a parte está recorrendo sem intuito protelatório, é o direito que ela tem, olha, duplo princípio que a gente já tinha estudado, grau de jurisdição, princípio da recorribilidade. O que se quer combater é a interposição de recursos protelatórios, ou seja, com o intuito de protelar o processo. Se a interposição é sem intuito protelatório, ou seja, se é um recurso bem fundamentado, não há que se falar em litigância de má-fé. Eu já encontrei a questão certa. Mas vamos lá. Aquele que se utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. É claro que está litigando de má-fé. Aquele que opuser resistência injustificada
ao andamento do processo. Aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Modo temerário é um modo de má-fé, aquele que litiga de modo suspeito no processo. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. É natural que seja assim. Portanto, isso aqui foi uma questão extremamente simples, né? Na verdade, uma mera interpretação de texto aqui leva você a compreender que não é considerado um litigante de má-fé aquele que exerce o seu direito de recurso com recursos fundamentados. Enfim, alternativa A é a correta. Vamos à próxima. Marque a alternativa que completa corretamente a frase. O litisconsórcio será quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Então, ele quer saber se isso aqui é um conceito de litisconsórcio facultativo, necessário, unitário, simples ou misto. Quando o juiz, pela natureza da relação, precisa decidir de modo uniforme, a decisão tem que ser idêntica para todos. Que tipo de litisconsórcio é esse? Claro que é o litisconsórcio unitário. Litisconsórcio facultativo, gente, ele é uma classificação feita a partir da possibilidade de você reunir pessoas. O mérito será decidido de modo idêntico ou não para os litisconsórcios? Absolutamente. Não é a classificação de litisconsórcio facultativo, não é sobre a ótica da decisão. O contraponto do facultativo é o necessário. Para eu dizer se um litisconsórcio é necessário, eu não olho para a decisão e sim para a formação da relação jurídica. Para que um litisconsórcio seja necessário, eu preciso de uma vinculação por um dispositivo de lei ou pela natureza da relação jurídica, mas para isso que todos os litisconsórcios sejam citados para que a sentença seja eficaz. Isso é que é um litisconsórcio necessário. Nem todo litisconsórcio necessário tem uma decisão uniforme para todos os litisconsortes. O litisconsórcio simples é o contrário do litisconsórcio unitário. É aquele em que a decisão pode ser diversa para os litisconsórcios. Aí ficou fácil de saber que não era esse. E o litisconsórcio misto, gente, é uma formação, apenas a formação, tanto no polo, existe pluralidade, tanto no polo ativo, como no polo passivo. Isso é um litisconsórcio misto. Tem a ver com a formação da relação e não com a decisão judicial a ser proferida. Portanto, aqui o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme, ou seja, idêntico para todos os litisconsortes. Você pode anotar o artigo especificamente, vamos ver aqui, o artigo 116, está entre aspas aqui, porque isso aqui é a literalidade do artigo 116 do novo CPC. E com isso nós concluímos. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Eu não tenho a menor dúvida de que esse modelo de resolução de questões justificando alternativa por alternativa é um excelente meio de revisar os conteúdos já estudados. É fundamental que você estude os conteúdos teóricos e que se autoavalie e que depois consiga compreender as questões, cada alternativa. É um jeito excelente de você revisar os conteúdos e fixar aquilo que você estudou e para perceber que você realmente aprendeu e apreendeu, né?
Eu quero informar vocês que em breve eu estou preparando, estou concluindo, né, uma plataforma que vai oferecer uma série de cursos digitais. Esses cursos serão feitos inteiramente pela internet. Você vai poder escolher a disciplina específica que você quer estudar. Haverá aulas teóricas e também aulas de resolução de exercícios como esta, além de aulas ao vivo comigo, né, de tirar dúvidas. Acho que vai ser uma experiência fantástica. Você vai poder fazer à distância e isso vai complementar a sua formação para que você tenha muito melhores resultados, não só acadêmicos, como no seu futuro profissional, sem dúvida. Você, a essa altura da vida, já entendeu o quanto o processo civil é fundamental para a sua formação, né? Quero agradecer você ter ficado aqui comigo até agora e dizer que haverá novas oportunidades para a gente estudar juntos. Um abraço e até a próxima!